Oi pessoal, professor Zépica aqui e hoje a gente vai conversar sobre liderança em governança de TI, para a gente começar a pensar de que forma então essas equipes elas são estruturadas, elas são coordenadas e que perguntas fazer, né, ou que variáveis olhar quando se está estruturando essa questão da liderança. Vamos conversar um pouquinho sobre quando está dando errado, de que forma perceber como está errado, que atitudes tomar. Então, a gente começa por aquele roteirinho da nossa aula, né, sobre o que nós vamos falar. Então, primeiramente, sobre os sintomas da governança ineficaz, a governança que não está dando certo. Depois a gente vai conversar um pouco sobre os passos para rever e conceber governança de TI. Rever quando está dando errado, né? Ou conceber quando tu está tentando fazer algo do zero. Falar um pouco sobre os princípios de liderança da governança de TI. Nós vamos falar sobre 9 dos princípios, certo? Então, gente, a grande pergunta aqui é qual é o comportamento desejável da organização com relação ao uso da tecnologia da informação. Então, se a organização vai ter um comportamento aí voltado a uma diferenciação de produto, então vai ser um produto mais caro, vai ser um produto que vai levar o cliente a querer pagar um pouco mais por ele de alguma forma, ou se vai ser um produto voltado a custo, né, focado em custo, tu vai ter dois tipos aí, segundo Porter, de estratégia genérica, que vão te levar a ter comportamentos necessários diferentes. E a governança de TI tem que estar estruturada para esse tipo de comportamento, para esse tipo de foco que a organização vai ter. E a partir desse foco que a organização vai ter, se estrutura a governança. Então, quando eu tenho um foco bem definido, né? E aí eu não posso também cobrar da governança se eu não tenho um foco bem definido na organização. Mas se eu tenho um foco bem definido, meu foco é diferenciação, então eu preciso ter essa governança eficaz, né? Eficiente de preferência, mas eficaz necessariamente. Então vamos conversar primeiramente sobre os sintomas da governança ineficaz. São sete os sintomas de governança ineficaz. O primeiro deles é quando a alta gerência vê pouco valor nos investimentos em TI. E aí percebe que eu não estou falando que não vê valor ou que o valor não existe, né? O problema não é não ter valor ou não ver valor, é ver pouco valor. E aí ver pouco valor, o que acontece? É uma questão de comunicação. Muitas vezes a equipe de TI aí não está conseguindo comunicar adequadamente com a alta gerência. E aí a alta gerência não percebe o valor daquele esforço de TI. E aí quando a alta gerência ela não percebe o valor no esforço de TI, ela pode decidir aprender mais sobre aquilo, né? Se envolver mais, aprender mais. Então uma atitude ativa da alta gerência, de conversar um pouco mais com a equipe de TI, tentar entender um pouco mais esse trabalho. Mas normalmente não é o que acontece, né? O que vai acontecer vai ser a equipe, então, a alta gerência vai entregar isso na mão da governança e vai dizer, podem fazer, a gente tem carta branca para vocês que definem aí, vai virar as costas e vai deixar isso na responsabilidade totalmente da equipe de TI. Pô, que legal, né? Vão deixar a equipe de TI trabalhar e não vão atrapalhar. Realmente, pode ser legal, porém, né, se der qualquer problema, a responsabilidade não vai poder ser dividida, né? A responsabilidade é totalmente da equipe de TI. E se der algum problema, a equipe de TI vai ter que responder isso. Muitas vezes vão acabar respondendo por uma questão que nem é muito, né, da própria equipe. O investimento em TI era um investimento baixo, foi um investimento errado, enfim. Mas por faltar essa comunicação, a alta gerência deixou na mão da TI, da equipe de TI, a equipe de TI teve que arcar com a responsabilidade. Uma terceira questão que a alta gerência pode fazer, então, é chamar novos empregados e pensar, não estou vendo valor, essa equipe não está entregando valor, e quando na realidade pode até estar entregando valor, mas não está comunicando valor, né? E aí chama outros empregados ou chama uma consultoria para ver como é que está o trabalho da TI. Então, por uma questão de não comunicar adequadamente, pode gerar esse problema, né, de ter alguém aí consultor, olhando o trabalho mais de perto e controlando o trabalho mais de perto, que deveria ter certa autonomia para a equipe de governança, ou até mesmo, né, demitir essas pessoas e contratar outras, né? Então fica aí uma primeira questão de governança ineficaz. Uma segunda questão de governança ineficaz é quando a TI ela se coloca como uma barreira para a implementação de estratégias. O que acontece?
se a TI ela não está envolvida com a definição da estratégia, da organização, com a articulação da estratégia, com a concepção dessa estratégia, ela não está presente nessa definição, então a alta direção vai tomar essa decisão estratégica, vai definir qual é a sua posição estratégica e vai repassar isso para a TI. E a TI vai ter que fazer o que a organização mandou, né? Aí a TI fica quase como uma questão de executadora de ordens, assim, fica tipo obedecendo ordens, né? E aí, muitas vezes a alta direção vai vir com uma questão de tem que fazer isso. E aí não existe uma estrutura, então, dentro da organização. A TI sabe que não existe essa estrutura, mas não sabia qual era a estratégia que a organização tomaria, né? Se ela estivesse lá na concepção, ela poderia dizer, poxa, não dá para fazer isso, nós não temos essa estrutura. E aí, então, quando a alta direção toma a decisão, baixa essa decisão para a equipe de TI precisa arcar com obedecer a ordem, né, de alguma forma, fica aquela implementação estratégica demorada, lenta, sabe? E aí não flui, aí sempre parece então que é uma barreira que a equipe de TI está colocando. Em alguns momentos realmente a equipe de TI pode fazer uma barreira, não quero trabalhar dessa forma e tal, mas em alguns momentos essa barreira que a equipe de TI se coloca é por não entender a concepção da estratégia, não estar presente nessa concepção e poder dizer, pô, isso aí é inviável, não dá pra gente executar, vamos tentar articular. Então, a importância da governança de TI, né? Porque a governança de TI vai conversar com a governança corporativa, com a alta direção e pode se implementar isso de forma integrada. Então, a equipe de TI não pode ficar fechada no seu mundinho, né? Tem que participar das decisões estratégicas da organização. Uma terceira questão, eu já até tinha entrado, né, e falado um pouquinho, é a questão dos mecanismos lentos ou contraditórios. Quando tu precisa de alguma coisa da equipe de TI, abre um sistema, abre um pedido, abre um chamado. E aí a equipe de TI quer conversar com o software, mas não quer conversar com o usuário. Então fica esse mecanismo lento, né, de troca de informações e o usuário começa a ficar cada vez mais enjoado, né, com a equipe de TI e aí não procura. Ou então, essa equipe de TI não funciona. Se é uma alta direção, pior ainda, né? Essa equipe não responde, não faz o que a gente quer, só quer que a gente abra chamado. Muitas vezes vai só uma orientação, né? E aí essa equipe de TI, essa equipe de governança poderia conversar mais com o usuário. E não conversa, engessa a conversa através de um sistema, o mecanismo então fica lento, né? E aí, em vez de dar suporte ao que o usuário precisa, a equipe de TI acaba sendo essa obstrução, né? Não consegue agir rápido, não consegue tomar decisões rápidas junto com a equipe, com a estratégica, com a equipe da alta direção. Pior do que isso, gente, é quando se tem um mecanismo contraditório, né? Então tu tens aí a TI quase como uma coisa externa, terceira dentro da organização, que tem o seu formato próprio de modus operandi, as suas regras, os seus princípios, né? E aí então a TI não conversa com a organização. Como é que fica isso? E fica contraditório, um pensa de uma forma, outro pensa de outro, um quer decidir de uma forma, o outro quer decidir de outra forma, e acaba que ficam direções contraditórias, né? Para agir rápido isso não pode acontecer, precisa haver essa conversa, essa fluidez, beleza? Avançando, a gente tem aí o quarto passo que a gente já vinha conversando, já conversamos em outras aulas, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as outras aulas, quem quiser retomar. Quando a gente fala da autogerência não conseguir explicar a governança de TI. Se a governança não sabe explicar, ela não entende o que a governança de TI está fazendo. E se ela não entende o que a equipe de TI está fazendo, ela simplesmente não consegue extrair o melhor, não consegue comunicar o que precisa, não consegue extrair o resultado necessário, ou não consegue perceber o resultado específico que está sendo entregue, ou não consegue seguir, né, o que a governança de TI está propondo, porque não entende, não consegue explicar, não entende. Então, assim, a governança ela passa a ser um problema para essa equipe de alta direção. E por quê? Por uma questão de comunicação, né? Então, se a alta direção não sabe explicar, ela não percebe esse valor, não vai perceber as entregas, não vai conseguir seguir as direções. E como a gente vem conversando, quanto mais a alta gerência consegue explicar a governança de TI, melhor é o desempenho. Porque significa que a alta gerência está aí articulada, né, conversando e decidindo e trabalhando junto com a equipe de TI e participando dos processos decisórios. Beleza, gente?
Avançando, nós temos uma questão que é muito importante também de ser conversada, que é a questão dos projetos de TI atrasarem ou até mesmo não respeitarem os orçamentos. Nossa, isso é um problemão, né? Porque assim, uma gestão de projetos, quando a gente fala de uma implementação de projetos, a gente precisa ter em mente que um projeto é uma coisa única, né? Ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Dentro desse meio tem entregáveis, tem questões específicas. Mas em algum momento ele precisa acabar, entende? Implementamos, ponto. Quando implementa, acabou. Se a TI dá um prazo e esse prazo não é cumprido, por N razões, seja qual for a razão, isso é um problemão, né? Uma governança ineficaz, não está conseguindo ter eficácia na entrega. Ou pior, né? Não ter aí um respeito ao orçamento estabelecido. Então, se a equipe de TI, a governança de TI chega e diz, olha, para implementar esse software, esse RP, esse sistema, a gente precisa aí de 3 meses e 10 mil reais. Aí passa 2 meses e meio, passa 3 e meio, 4, não entrega. Faltou comprar não sei o que, faltou comprar tal equipamento. E aquele orçamento de 10 vai para 12, de 12 vai para 14, daqui a pouco a organização pensa assim, mas os caras não entregam o que tem que entregar, os caras pedem uma grana e daqui a pouco estão pedindo mais. E aí, não tem um controle do que está sendo ofertado, a governança está sendo ineficaz. Então, isso gera até uma frustração na parte da equipe da alta direção que não quer mais trabalhar com governança de TI. Não vamos implementar mais, ou não vamos implementar novamente com essa equipe, ou não vamos implementar isso novamente. Então, o projeto de TI ele precisa ser bem estabelecido, ter os prazos, ter o início, o meio, o fim definido, o escopo do projeto, ter aí quem vai fazer as ações, né? Montar aí esquemas que organizem isso, definir de forma clara o orçamento disso e trabalhar com esse orçamento. A menos que tu tenha um grande imprevisto, que tu consiga justificar esse grande imprevisto, tu não pode estar indo atrás da empresa e da organização para pedir que ela fique aumentando o orçamento, certo? Tem que ter então um projeto e deixar isso bem descrito de como é que vai ser trabalhado, certo? Gente, uma questão também a ser discutida é a questão de alta gerência trabalhar com um foco errado em terceirização, tá? E o foco errado em terceirização, ele tem a ver com olhar para a terceirização quase como uma questão de resolve o problema aí, sabe? Deu problema, então tira a equipe interna, a equipe não está fazendo como deveria, troca a equipe, coloca aí na mão de um terceiro e o terceiro que resolva. Então, essa terceirização por uma resolução rápida de algum problema, ela está extremamente errada do ponto de vista de que terceirização deve conversar com a estratégia da organização. Então, se a estratégia da organização é colocar algumas funções de TI que não são o core competência da organização na mão de um terceiro, aí tudo bem, aí faz parte terceirizar e está correto terceirizar. Mas não ver essa terceirização como uma forma de simplesmente vencer essa frustração. E então, deu problema, eu mando reparar e reparo terceirizando. Tira a equipe interna e terceiriza, manda alguém vir aqui fazer e tá errado, né? A forma certa de escolher terceirizar TI é quando isso conversa com a estratégia da organização. Então, eu vou terceirizar de forma estratégica, ou eu tenho as minhas estratégias e no meio dessas estratégias eu tenho aí o foco em terceirização para não precisar perder tempo com algumas coisas que não são minha competência essencial. Por fim, gente, a gente tem as mudanças frequentes na governança de TI, que a gente também vem conversando, né? Uma mudança frequente na governança de TI, ela pode gerar um problemão, porque ela leva 1 ano, 6 meses para entrar em efetividade, para passar por a nova implementação, as pessoas entenderem o seu lugar, entender a sua estrutura. Então isso é um problema. A gente não pode trabalhar com mudanças frequentes. Quando há necessidade de mudar, então, professor? Quase nunca há uma necessidade de mudar a governança de TI, certo? Se há uma necessidade de mudar, faz um ajuste, altera algumas coisas, faz um ajuste. Um exemplo é a Amazon, né? A Amazon ela era focada em venda de livros e hoje a Amazon vende tudo. Hoje a Amazon vende todos os tipos de produtos, vende livro, vende roupa, vende até alimentos a Amazon vende. Teve que ter uma nova conversa com novos fornecedores, com novas equipes, porém a governança de TI permaneceu. Por quê? Porque a estratégia da Amazon segue sendo essa venda varejo.
de rápida entrega, né? Então não mudou a competência essencial da Amazon. Ela entregou outras partes, ela aderiu a outros formatos, mas ela segue com o mesmo coração, com a mesma competência. Então quando que muda? Quando que faz uma mudança na governança de TI? Quando que troca, professor? Troca quando muda o core competência da organização. Então, se tu tem uma organização focada em entregar um produto diferenciado, mais caro, específico para o consumidor, e tu resolve trocar isso para um produto mais barato, então foco em preço, aí vale a pena pensar na mudança da governança de TI. Beleza? Avançamos então para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai conversar sobre como é que a gente faz para conceber ou para rever a governança de TI, né, se estiver dando algum tipo de problema. Então, o primeiro passo é mapear. Então, mapear a governança de TI, mapear a organização, mapear os processos, entender os processos e mapear o trabalho da governança de TI, mapear a governança, né, dentro daquela ideia de framework. Então, mapear as decisões, mapear sobre princípios, sobre arquitetura, sobre infraestrutura, sobre a questão financeira, né, os investimentos, e mapear também quem são os decisores, né? Então, quem são esses arquétipos decisórios? É duopólio, é oligopólio, é federalista, é feudalista, é monarquia de negócio, é monarquia de TI. Então, tu faz o mapeamento. Feito o mapeamento, tu compara e tu ajusta. Compara com o quê? Compara com o que deveria ser, né? Compara com que aquilo que a organização desejasse que fosse ser, necessitaria que fosse ser. E se não tiver adequado com aquilo que precisa, então faz um ajuste, altera uma coisa ali, altera outra ali, faz essa revisão e deixa a governança de TI seguir trabalhando. A terceira questão é auditar, né? Fazer auditoria. Então, como é que a gente faz auditoria? Primeiro, entender quantos mecanismos estão ali em decisão. Às vezes tu tem tanta equipe decisória, tem comitê, tem equipe disso, tem equipe daquilo, tem um monte de gente decidindo de forma espaçada e eles acabam até às vezes se sobrepondo, né, nas decisões. Um diz uma coisa, outro vai lá e diz outra. Então, para ser eficaz, precisa haver aí uma questão de dependência e também de independência. Os mecanismos que existem, eles precisam existir porque eles necessitam existir. Eu preciso de uma equipe de TI para isso, eu preciso de uma equipe de TI para aquilo, eu preciso de equipes diferentes. Beleza. Elas trabalham de forma independente? Trabalham. Mas se for necessário, elas trabalham de forma codependente, integrada? Sim. Então a auditoria, ela mostra isso, tá? E aí uma questão interessante que vem depois disso é a questão de debater, né? Então, debater o framework, debater esse mapeamento, debater isso que a auditoria está apresentando, fazer um debate sobre esse framework com a equipe, né? Tanto a equipe de TI quanto com a equipe aí dos altos executivos estáticos e também operacionais, se for o caso, né? Faz um debate para que tu consiga perceber onde é que estão as falhas e também fazer os ajustes necessários. E uma outra questão é liderar uma mudança estratégica, né? ou um ajuste estratégico, partindo de um pressuposto de um framework provisório. Então, tu organiza um framework para aquele período, né? Vamos trabalhar assim por hora, até que a gente faça os ajustes necessários e voltem a ser as pessoas que efetivamente têm que trabalhar. Então, tu faz essa equipe intermediária tomar aí posse, né, do trabalho, faz uma transformação, como? Comunicando, convencendo a equipe da necessidade de mudar, refinando, ajustando, mensurando os resultados. Poxa, estamos trabalhando de forma adequada, aí tu passa então de novo a governança de TI para a mão das pessoas que trabalhavam nela antes, certo? Gente, depois disso, a gente tem os princípios da liderança em governança de TI. E aí, quais são esses princípios, então? O Harry Rosman traz 10 princípios, eu vou trabalhar 9, tá? Pra gente poder ficar de uma forma mais enxuta. Mas no link da descrição do vídeo vai estar aí o capítulo do livro, quem quiser ler o material completo, tá bom? Então, quais são esses princípios? O primeiro é trabalhar de forma ativa a formulação da governança de TI. Então, tu vai ter que definir se tu vai querer uma governança ativa no sentido de ofensiva, de tomar decisões estratégicas, de se impor, de ajudar nas decisões estratégicas da organização, ou se tu vai ter uma governança de TI defensiva, que apenas responde aquilo que precisa, uma governança de TI executiva, que só vai executar, só vai resolver trabalhar com aquilo que a organização pede, ela vai lá e faz, enfim.
Então, a governança de TI, ela precisa ter essa formulação ativa, né, no questão de liderança, porque ela precisa trabalhar da estratégia, né? Ela precisa trabalhar junto com a estratégia. Qual foi o princípio estratégico definido e qual é o papel da TI nesse princípio? Então, tu formula ela ativamente voltada à questão de objetivos, de metas, para atender os objetivos e metas da organização e não apenas as entregas necessárias que a organização pede. E tendo essa equipe, então, de forma enxuta, né? Focada na entrega necessária. Uma segunda questão é saber quando reformular, né? Então, a mudança, como a gente vem conversando, né? Só é necessário reformular, mudar totalmente a governança de TI a partir do momento em que tu muda aí o core competência da organização. Se tu muda aí a razão de ser da organização, a missão, o que a empresa vai resolver fazer, daí tu vai mudar a governança. Mas só faz isso de uma forma infrequente, assim, só quando precisar mesmo. Certo? Por exemplo, a Havaianas. A Havaianas vendia chinelo para um público de baixa renda. A partir do momento em que a Havaianas entra no mercado extremamente maior, extremamente caro, né? E consumidores diferentes, que exporta isso como um objeto de luxo, bom, mudou o core competência da empresa e vai mudar, então vai reformular a estratégia. E vai reformular também a questão da governança, tá bom? Então são questões aí para se analisar. Tá bom? Quando reformular? Reformular quando for necessário mudar a estratégia, tá bom? A terceira questão de liderança é o envolvimento da alta administração. Isso a gente vem falando tanto tempo, né? Que quanto mais a alta administração está envolvida com a governança, mais desempenho, mais eles entendem, mais eles se envolvem, mais desempenho. Muitas vezes a alta administração não se envolve, não é porque ela não quer se envolver, é porque ela não sabe como se envolver. Ela não entende como se envolver. Então, por que ela não entende como se envolver? Porque ela não é bem comunicada de como ela pode se envolver, do que ela pode fazer. Então, olha o papel aí do governança de TI, né, da pessoa que está trabalhando com esse sistema de informação, de se comunicar bem, de falar bem, de trabalhar a informação, né? Porque, eu preciso disso da parte da equipe, eu preciso daquilo da parte da alta direção. Então, comunicar bem o que está sendo feito, comunicar bem o que é esperado, comunicar bem de que forma a alta direção pode participar e pode entregar também coisas, tá? Gente, depois é fazer escolhas, né? Por que fazer escolhas? Fazer escolhas estratégicas. Porque quando tu vai implementar alguma coisa, quando tu vai trabalhar alguma coisa específica da governança de TI, não dá para fazer tudo muitas vezes. Tu vai ter que priorizar algumas coisas, ou vai ter que tomar algumas decisões em detrimento de outras. Então, priorizar as escolhas de forma estratégica. E quando houver conflito, professor, e tal coisa conflitua, tal decisão conflitua com tal decisão e eu preciso tomar uma escolha estratégica. Aí vai trabalhar os princípios de TI ou até voltar nos princípios da organização. Quais são os princípios? A prioridade da organização é foco no cliente. Ponto. Então vai decidir em prol do cliente. O foco da organização é em preço. Então tem uma decisão que ficaria boa para o cliente e uma decisão que ficaria boa para o preço. Vai trabalhar para o preço porque é o princípio estabelecido. Tá bom? Então escolher de forma estratégica baseado nos princípios. A segunda questão é uma coisa que também a gente conversou bastante, que é a questão das exceções, né? Então, a maioria das exceções, eu vou até falar de outra forma. Algumas exceções até podem ser nada a ver, né? Podem ser exceções, eu quero uma exceção porque eu não quero trabalhar como deveria, ou porque eu não tô afim, alguma coisa meio frívola, né? Mas a maior parte das exceções solicitadas à equipe de TI não é porque as pessoas simplesmente querem incomodar a equipe de TI, é porque elas realmente querem fazer aquilo que está sendo solicitado ou querem participar daquilo que está sendo feito. Porém, elas precisam ter esse atendimento da sua exceção para poder atender aquilo que a equipe de TI precisa delas. Então toda exceção ela precisa ser olhada com cuidado, com carinho da parte da TI, da governança de TI, entendendo e vendo qual é a possibilidade, né? E toda exceção ela é uma oportunidade de aprendizagem organizacional, né? Então, poxa, a gente fez isso, a gente não previu que teria esse problema, tivemos que abrir essa exceção, então a gente aprende que com esse setor tal coisa é diferente, já aprendemos, já melhoramos, então é uma melhoria organizacional a partir da exceção, certo? Uma outra questão é a questão de incentivos, tá? Então, o que o incentivo efetivamente recompensa dentro da organização? Por exemplo,
eu tenho aí uma organização que está focada em resultados. Beleza. Aí qualquer coisa propositiva que venha alguém menor me dar, eu digo, não, tu não é operacional, não vou ouvir o que tu tá me dizendo, não vou ouvir o que tu tá me propondo, porque tu não é ninguém dentro da empresa. Eu só quero que tu faça teu trabalho, entregue o que precisa e deu. Então, tô recompensando um procedimento operacional e não tô recompensando aí uma proposição estratégica ou uma ideia, uma sugestão. Então, se eu tenho uma organização voltada a resultados, tem coisa errada, percebe? Eu preciso recompensar a iniciativa, eu preciso recompensar as boas ideias. Agora, se eu tenho uma organização focada em operação, em menor custo, e fazer tudo naquela qualidade padrão, e aí eu estou recompensando iniciativas, tá errado também, né? Porque o cara vai pensar, eu não preciso ficar fazendo isso aqui repetitivamente, eu posso ficar propondo e eu sou elogiado pelo meu chefe. Então tá errado, tá recompensando de uma forma errada. Então, o que o incentivo recompensa precisa estar de acordo com aquilo que a estratégia da governança de TI está querendo, né? Avançando, gente, a gente tem aí a questão de propriedade e responsabilidade. Propriedade e responsabilidade é o seguinte, alguém tem que ter aí a propriedade da tomada de decisões e tem que ter a responsabilidade pela decisão que tomou, né? O dono da decisão, então o CEO, né? O Chief of Information, ou a própria líder de TI, não sei, cada empresa vai se chamar de uma forma, essa pessoa, né? Essa pessoa, esse grupo de pessoas, melhor dizendo, né? Então, o seguinte, a governança de TI, para que isso aconteça, ela não pode ser formulada separada da organização. Não pode ser uma coisa externa, a equipe de TI ser uma coisa externa. Ela precisa estar incluída nas decisões, para que ela tenha propriedade das decisões em prol da organização, para que ela tenha responsabilidade com as decisões que ela está tomando. Não dá para implementar a governança de TI de forma sozinha, tu precisa ter isso integrado, tu precisa ter o apoio da alta direção e da empresa e da equipe, né? E aí então a responsabilidade é transferida e a propriedade é permitida. E a TI, ela é importante dentro da organização. A governança de TI precisa saber do que a TI é capaz de entregar para poder comunicar isso de uma forma efetiva. Então ter propriedade também da potencial de TI, tá bom, gente? Uma outra questão é formular a governança em múltiplos níveis, diversos níveis, né? Então considerar a TI em vários níveis organizacionais. Não posso trabalhar a governança apenas no nível estratégico, ou apenas no nível tático, ou apenas no nível operacional. Eu preciso trabalhar com ele em todos os níveis de forma integrada. Preciso ter pessoas, equipes trabalhando em todos os níveis e fazendo essas pessoas conversarem entre si. Tá bom? E por fim a questão de transparência e educação. O que eu quero dizer aqui? Quanto mais eu educo as pessoas dentro da empresa, quanto mais a governança de TI ela é educada e ela educa os seus membros, educa no sentido de ensinar os princípios, ensinar o que se espera, ensinar o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Então quanto mais ela educa, há mais transparência na tomada de decisão. Todo mundo sabe que decisões serão tomadas, porque está todo mundo educado para tomar as decisões daquela forma, né? Está todo mundo bem comunicado para tomar as decisões daquela forma. Há uma transparência no que está sendo feito. Se há uma transparência no que está sendo feito, então vai haver mais confiança nas decisões que a governança de TI vai tomar. E se vai haver mais confiança, as pessoas vão seguir mais aquela estratégia, aquela equipe, aquela governança, aquilo que eles estão propondo. Feito, gente? Então, sobre o que a gente falou? A gente falou sobre os sintomas da governança ineficaz. Então, quando que uma governança está realmente ineficaz, eu preciso fazer algum ajuste, rever alguma coisa ou até mesmo trocar ela. Falamos os passos de conceber a governança e também servem para rever a governança quando está dando algum tipo de problema. E falamos aí alguns princípios da liderança em governança de TI. Todo esse material está dentro do livro do Warren Ross, que é o livro que a gente vem trabalhando, né? O livro de governança de tecnologia da informação. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para baixar, mas aqui o QR Code ele permite que faça o download direto do capítulo do livro, que é o capítulo 8, tá? E aqui então tá um QR Code para quem quiser conhecer mais do meu trabalho e agradeço quem esteve até o fim dessa aula, tá bom? Tendo alguma dúvida pode perguntar, pode mandar e-mail, estou à disposição, tá bom, gente? Agradeço todo mundo aí, um abraço a todos.